E aí, gente boa? Que alegria ter você aqui no nosso cantinho de reflexões. Tem uma frase que anda solta por aí, um verdadeiro mantra. Se ele não te procura, é porque não está interessado. Ah, meu bem, mas olha, vou te contar um segredo. Essa ideia está bem longe, mas bem longe mesmo da verdade. O silêncio de um homem é um universo à parte, muito mais fundo do que a gente imagina. E se você não pescar o que realmente se esconde por trás dessa quietude, vai continuar dando com a cara na parede, tirando conclusões tortas e, pior, sofrendo à toa. Neste vídeo, a gente vai desvendar os significados ocultos por trás do silêncio masculino e, mais importante, como você pode usar esse conhecimento para fortalecer sua própria paz e seu poder. Se esse tema te intriga e você quer mergulhar fundo no autoconhecimento e nos relacionamentos, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de insights. Hoje em dia, talvez, mais do que nunca, muitas mulheres andam convencidas de que, quando o corpo se aquieta, quando o desejo se cala, é porque algo no fundo está desencaixado. Elas veem nisso um sinal de vazio, de ausência, ou até de um fracasso qualquer lá no íntimo. Mas e se a verdade for outra? E se esse silêncio for, na realidade, o primeiro sussurro da alma, chamando para ser escutada? Há momentos em que uma mulher, sem nem se dar conta, começa a se afastar dos jogos bobos de conquista, daquelas conexões rasas e dos envolvimentos que só arranham a superfície. É justamente nesse ponto que algo muito mais profundo começa a desabrochar dentro dela. Isso não é ausência, veja bem. É uma presença que fala a verdade. Não é falta, é uma expansão do que é essencial. Carl Jung, que entendia das coisas mais profundas, já dizia que tudo que a gente empurra para debaixo do tapete sempre encontra um jeito de vir à tona. E quando o corpo para de se distrair com aqueles estímulos que voam, a alma, finalmente, encontra espaço para se mostrar com uma clareza que assusta. Você já reparou como é comum ouvir histórias de mulheres que relatam um verdadeiro despertar espiritual depois de um tempo distante da sexualidade? Elas sentem sensações mais intensas, os sonhos ganham nitidez, a intuição fica afiada, tipo uma bússola. É como se, ao se afastar do que está lá fora, o corpo dela começasse um movimento de volta, um retorno para dentro, para um lugar que por tanto tempo ficou esquecido ou ignorado. E é bem ali, nesse cantinho tão íntimo, que ela esbarra com pedaços de si que nunca tinha visto, nem ela, nem ninguém. Não é só sobre estar sem alguém. É sobre virar do avesso de dentro para fora. É sobre largar de mão a busca em outros corações para, enfim, encontrar o que só pode ser achado no próprio. Vivemos num mundo que venera o desejo, a aprovação que vem de fora, os holofotes da sensualidade. E é por isso que essa sociedade tem um baita medo da mulher que decide se recolher. Porque essa mulher vira um mistério, imprevisível, foge do controle e começa a enxergar sem véus os joguinhos, os padrões que se repetem à exaustão, os laços que mais aprisionam do que soltam. Jung chamava isso de encontro com a sombra, aquele momento em que a mulher para de esperar por um sim e, finalmente, decide se escolher. Não é sobre amar na base da troca, esperando algo em retorno. É sobre amar a si mesma com uma inteireza tão grande que o que é superficial simplesmente perde a graça, não encontra mais onde se aninhar. Existe um tipo de silêncio que não tem nada a ver com estar faltando algo, mas sim com uma plenitude que enche tudo. É como um templo sagrado onde o corpo deixa de berrar para que a alma possa acender uma luz que sim incomoda, mas também cura. Uma mulher que escolhe se afastar de relacionamentos ou da sexualidade não está vazia por dentro. Na verdade, ela pode estar mais viva do que nunca. O que, à primeira vista, parece solidão, muitas vezes é apenas uma conexão profunda com algo
que nenhum romance conseguiria tocar. É nesse estado que a mulher selvagem acorda, aquela que carrega a sabedoria das antigas, que se guia pelos próprios pressentimentos e que vive uma feminilidade que não precisa do aval de ninguém. Essa verdade não vai reverberar em todos os corações, viu? Ela é para aquelas que já não aguentam mais negociar sua essência por umas carícias passageiras ou por laços que não têm raiz. Para aquelas que já pescaram que a busca verdadeira nunca foi pelo outro, mas sim por si mesmas, pelo reencontro, com o que é mais genuíno. Se você está aqui lendo isso, talvez já esteja mais perto desse caminho do que imagina. Sim, o corpo pode parecer quieto, mas esse silêncio não é fraqueza. É a força se ajeitando para virar algo ainda maior. Porque quando a alma encontra sua voz, meu bem, não tem mais volta. Uma mulher que já ouviu sua alma falar, jamais vai se contentar com o eco vazio de qualquer amor que não seja profundo. Em algum ponto da vida, toda mulher sente que o alarido do mundo ficou insuportável. Não só o barulho lá de fora, mas aquele ruído interno feito de pressões, de expectativas que nunca foram dela, de desejos que lhe ensinaram como verdades absolutas e de um cansaço que quase ninguém vê. É nesse momento que a volta para casa começa, o retorno para si. Jung dizia que tudo o que a gente nega, mais cedo ou mais tarde, aparece disfarçado de destino. E talvez por isso o silêncio do corpo não seja um erro, mas um sinal de que algo muito maior está tentando brotar. Quando uma mulher começa a se afastar, mesmo sem entender direitinho o porquê daqueles impulsos que antes a moviam, é porque algo lá dentro dela já está respondendo a um chamado, e esse chamado não vem da carne, vem da alma, mesmo que ela ainda não consiga batizar o que sente. Há uma saudade de si mesma que começa a apertar o peito. Não é desejo por outro corpo. É saudade de um cantinho dentro dela que ainda não foi totalmente habitado. Nesse contexto, o recolhimento não é se isolar, é um portal. E ao atravessar essa porta, começa um mergulho profundo no autoconhecimento, o que Jung chamava de individuação. O caminho onde a mulher para de se ver nos outros, para, enfim, se enxergar como realmente é. O que parece vazio é, na verdade, espaço. Espaço para o novo, o verdadeiro, o que tem raízes firmes. Nesse lugar, as lembranças antigas vêm à tona de um jeito diferente. Elas já não doem como feridas abertas, mas como pedaços de uma história que agora ganha um novo sentido. Aqueles relacionamentos que marcaram, os choros no meio da madrugada, os padrões que se repetiam, tudo isso começa a ser visto com outros olhos, sob uma luz que antes não existia. Porque a mulher que se recolhe não está se afastando da vida. Ela está, na verdade, começando a reescrever sua própria história, e dessa vez, com a caneta nas mãos. Seu mundo interno, agora desperto, passa a ver as emoções como mensagens simbólicas, espelhos de um inconsciente que por muito tempo foi abafado pelo barulho dos desejos alheios. Com o tempo, ela vai percebendo que não precisa mais de holofotes nem de aprovações de fora. O valor dela não está em quantos olhares a desejam, mas enquanto ela consegue sustentar, em silêncio, a própria presença. É aí que uma força diferente começa a brotar, algo profundo, quase ancestral. O poder de uma mulher que já não espera ser escolhida. E quando isso acontece, o mundo não sabe muito bem o que fazer com ela, como reagir diante de alguém que não está mendigando amor ou atenção. Ela se torna completa, e tudo o que vive pela metade sente isso como uma ameaça. Quando ela percebe que sua energia vital não sumiu, apenas recuou por um tempo, uma nova consciência começa a despontar. A pressa esvai, a necessidade de mostrar, provar, correr atrás. Tudo se dissolve, porque esse silêncio que agora mora em seu corpo não é um castigo, é uma linguagem sutil que só quem mergulha fundo consegue decifrar. Jung chamava isso de reconexão com o inconsciente feminino, um retorno a símbolos antigos,
enterrados por gerações. Mas essa reconexão não acontece com palavras, ela se manifesta através da presença. E essa mulher está só começando a emergir. Atenção, porque esse renascimento não chega de mansinho. Ele começa com uma inquietação que corrói por dentro, um tipo de medo que ninguém ao redor percebe. Quando uma mulher se afasta do desejo fácil, dos toques sem sentido, ela também se descola daquilo que antes a fazia sentir que pertencia a algum lugar. E aí, no começo, o que resta é um incômodo quase insuportável. A sensação de virar invisível, de deixar de existir aos olhos dos outros, como se ao sair do jogo do desejo, o mundo parasse de vê-la. Jung dizia que esse é o pontapé inicial do encontro com a própria sombra, a parte que sempre buscou se encaixar, agradar, ser aceita, mas que de repente já não quer mais viver uma farsa. Ela começa a se perguntar: será que estou fazendo tudo errado? Será que me perdi no caminho? Joguei fora meu tempo, minha juventude, minhas chances? Porque a sociedade vive berrando que o tempo da mulher é curto, que ela precisa ser desejável, produtiva, sempre disponível. E quando ela para, quando ela não se encaixa em nenhum rótulo, nem como amante, nem como esposa, nem como musa ou companhia, ela fica apenas com o que restou, ela mesma. E isso, por incrível que pareça, dói. A castidade, nesse momento, pode até parecer um fardo, mas não é. É um caminho com significado profundo, um rito que só as almas mais maduras ousam trilhar. As tentações reaparecem, velhos padrões batem à porta, propostas simples surgem de novo. Tudo parece querer testá-la. E o mais difícil é que ninguém entende o que está acontecendo. Amigos fazem piada, a família aconselha: vai sair, se distrair um pouco. Mas o que parece isolamento é, na verdade, um mergulho. É uma descida. E a maioria das pessoas vive tão na superfície que não consegue acompanhar quem decide ir mais fundo. Jung via esse momento como uma fase inevitável no processo de individuação, o ponto em que o ego perde o controle, entra em pânico, e a alma, em silêncio, começa a assumir as rédeas. Muitas desistem nesse ponto, voltam para os velhos hábitos, aceitam relações mornas, se convencem de que é melhor do que nada. Mas aquela que segue em frente, mesmo chorando, mesmo cheia de dúvidas, está sendo esculpida por algo maior do que ela consegue entender agora. Ela está sendo convocada a quebrar ciclos. E ciclos não se rompem na marra, mas com clareza. A tensão que ela sente não é um defeito, é uma passagem. Antes da borboleta nascer, o casulo aperta. É desconfortável, mas é crucial. No escuro desse silêncio, uma nova identidade vai se formando, mesmo que ela não saiba explicar. Ela sente mesmo com medo, mesmo se achando esquisita, solitária, fora do mundo. Existe uma presença que não se impõe, mas está ali. Uma voz que não grita, mas não some. Essa presença é o símbolo do feminino profundo, aquilo que Jung chamava de ânima, a ponte entre a consciência e o mistério. Com ela, a mulher começa a dialogar consigo mesma. E quanto mais essa conversa interna se aprofunda, mais ela entende. Seu corpo não está parado, está em um ritual antigo, esquecido pela sociedade moderna, mas que a alma dela sempre reconheceu. E aí, algo sutil acontece. Silenciosamente, quase sem que ela perceba, nasce uma nova forma de enxergar tudo. A angústia que antes machucava tanto começa a virar perguntas mais profundas. Por que eu achava que só estava viva se alguém me quisesse? Por que a ausência do outro ainda me fere tanto? O que dentro de mim ainda precisa ser visto para se sentir real? Essas perguntas não vêm para acusar. Elas chegam como chaves. Jung dizia que o inconsciente se expressa por símbolos, e talvez esse vazio não seja falta de amor, mas um sinal simbólico de que é hora de se olhar com mais verdade. A mulher,
que aceita esse silêncio começa a entender tudo com uma nitidez surpreendente. Quanto tempo ela confundiu carência com amor, intensidade com presença, desejo com conexão. E essa clareza não é leve, mas é libertadora. É nesse ponto da jornada que ela começa a se lembrar, não da versão que ela criou para ser aceita, nem da que tentava se encaixar no que esperavam. Ela começa a se reconectar com o que sempre esteve dentro dela, aquele lado mais quieto, profundo, instintivo, que nunca precisou de aplauso. O corpo que antes se calava, agora pulsa diferente, num ritmo mais leve, mais profundo, mais autêntico. Já não existe aquela pressa desesperada de preencher buracos. Também não há mais espaço para forçar encaixes em lugares apertados que não respeitam a alma. Carl Jung dizia que o que a gente rejeita nos controla, mas o que a gente acolhe nos transforma. E é exatamente isso que aconteceu com ela. Ela não fugiu da ausência. Ela a abraçou, fez do silêncio uma casa, transformou a solidão num altar. E tem algo que muita gente não entende. Ela não fica mais esperando ser resgatada, porque uma mulher que atravessou suas próprias sombras já se salvou. E esse reencontro consigo mesma muda tudo, de verdade. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. O que antes parecia essencial agora é só uma escolha. O que era uma obrigação virou consciência. E sim, ela ainda sabe amar, mas não mais por carência. Agora ela ama com inteireza. E quando o amor vier, será para caminhar junto, e não para tapar buracos. A alma dela já está inteira. Desse novo lugar que ela passou a habitar por dentro, surge algo profundo. Uma clareza de propósito. Uma sensação de que tudo tem um significado maior. E aí ela entende. Não é só sobre ela, é sobre muitas. O silêncio do seu corpo carrega a história de tantas pessoas que aprenderam a se calar, a se diminuir, a se adaptar para caber. Agora ela quer ser um farol. Não para mostrar o caminho, mas para acender a própria luz. Porque só quem se encontrou na escuridão sabe que não é preciso temê-la. Jung chamava isso de encontro com o self, o eu verdadeiro. Chega um ponto em que a alma já não quer mais ser aceita pelos outros. Ela quer se expressar simples assim. Tudo aquilo que ficou para trás, amores que não brotaram, versões frágeis de si mesma, relações onde ela se encolheu, não machuca como antes. Cada despedida agora é um alívio, cada ausência tem o sabor da liberdade. Porque a mulher, que aprendeu a se alimentar da própria alma, não sente mais fome de migalhas. Ela se nutre de dentro, e o que vier de fora só entra se vibrar na mesma sintonia. Por isso, ela não tenta mais se encaixar em velhos papéis. Ela se prepara para ocupar um novo espaço no mundo. Sua presença por si só já basta. Sua voz tem firmeza, e até seu silêncio agora tem o peso de uma prece. Quando o corpo dela voltar a desejar, será uma escolha consciente, não um reflexo de carência. Quando o amor bater na porta, vai encontrar uma mulher cheia de si, e não alguém implorando por completude. E até lá, ela permanece presente, não em uma abstinência forçada, mas em plena lucidez. Porque agora ela sabe, o corpo se aquieta, mas a alma, enfim, se manifesta. Existem silêncios que queimam por dentro, ausências que por fora parecem perdas, mas que por dentro são terra fértil. Existem mulheres que parecem estar se afastando da vida, mas na verdade estão começando a brilhar em outra dimensão. O corpo que não fala não está dormindo. Ele virou um altar, um espaço sagrado onde a alma finalmente ganha voz. E tudo aquilo que um dia pareceu vazio, hoje se revela como presença divina, mais clara, mais rara, mais inteira. Nada foi em vão. Tudo virou matéria para a transformação. O desejo que antes gritava, agora sussurra. A dor que antes era uma ferida aberta, hoje virou cicatriz que conta uma história. A mulher que passou por esse jejum consciente do corpo não
Se afastou do amor, só deixou de amar a partir da fome e começou a amar a partir da completude. E é nesse silêncio tão cheio de vida que ela se torna intocável. Não porque ninguém consegue alcançá-la, mas porque ninguém consegue mais manipulá-la. Você sente esse eco aí dentro? Esse incômodo que você não consegue explicar? Essa vontade de se recolher? Essa sensação de que certos lugares já não fazem mais sentido? Isso não é fraqueza. Isso é um chamado. É o começo de algo muito maior. Talvez esse texto tenha cruzado seu caminho por um motivo. Talvez ele seja o reflexo de algo que já pulsa em você, mas que ainda não tinha nome. Agora tem. Se essas palavras tocaram um canto esquecido do seu ser, continue. Não apague esse fogo. Compartilhe com quem também sente que o corpo silenciou, mas ainda não sabe por quê. Me conta nos comentários em qual parte dessas palavras você se viu. E se você quiser seguir nessa jornada com a gente, com mais profundidade, mais presença e mais verdade, fica por aqui. Este canal é solo fértil. Cada palavra que nasce aqui é uma semente. Cada silêncio, uma pausa sagrada. Cada texto, um ritual de reconexão. Porque no fim, é isso que fica. Uma mulher que aprendeu a escutar a própria alma no meio do barulho do mundo.